Agora, atenção, voltando a falar da onda de violência, um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que o número de pessoas em situação de rua mortas a tiros no Grande Recife já é o maior desde o início do monitoramento há 7 anos. Reportagem da Jaqueline Bandeira trazendo essa análise aí feita pelo pessoal do Fogo Cruzado. 6h48. Gurgel, tem sempre vários recortes quando o Instituto Fogo Cruzado faz esse levantamento, né? Aqui no Recife e na região metropolitana. Então tem esse dado que eles monitoram desde 2019 em relação às pessoas em situação de rua. E o que chama a atenção é que pela primeira vez nos últimos 7 anos, esse número foi o maior registrado até agora. E isso nesse recorte inicial do ano, de janeiro até o dia 10 de junho. Foram 12 pessoas em situação de rua baleadas e, infelizmente, todas perderam a vida. Esse número já é 3 vezes maior do que o do mesmo período do ano passado. Então, para falar e repercutir esse dado, a gente convidou Ana Maria Franca, que é coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado, que vai falar com a gente sobre esse dado, porque esse recorte vocês consideram que tipo de fonte, né? Com onde que vocês buscam essas informações e de que forma isso pegou para vocês também, né, desse número tão alarmante nesse registro de vocês. Bom dia. Bom dia. O que a gente faz, na verdade, é geração cidadã de dados, então a gente utiliza fontes diversas, inclusive as próprias pessoas, né? A gente tem um aplicativo, a gente tem uma IA de WhatsApp agora que foi implementada, que também serve para coletar essas informações. A gente tem uma equipe que faz rondas nas redes sociais, nos portais de notícias, checa essas informações, cruza, né, essas informações para poder conferir se de fato o fato aconteceu. E aí a gente então registra num banco de dados que vai gerando essas estatísticas para a gente. Um número muito alto, né? Vocês conseguem correlacionar o que teria motivado isso? Por que esse número tão alto nesse começo de ano? A gente costuma dizer que nossos dados eles são ponto de partida também para pensar políticas públicas, mas também para entender qual é o problema, né? Então, a gente não tem como dizer o que tem motivado, né? Mas a gente, andando pelas ruas, a gente percebe um aumento dessa população nas ruas e são pessoas que estão numa extrema vulnerabilidade social, elas estão expostas a tudo, inclusive a violência também. E nesses dados de vocês, vocês consideram pessoas que foram baleadas, né? Sempre envolve arma de fogo, mas tem outros casos também, né? Se a gente lembrar, puxar na memória, né, dos registros que a gente cobre também, tem muito caso também de facada. Então é isso que você estava trazendo agora, né, em relação a essa população e mostra a violência mesmo nesses ambientes. Sim, os dados do Fogo Cruzado são exclusivamente sobre a violência armada, porque também é maior, né? Quando a gente vai olhar os casos de homicídio, a maioria dos casos envolvem ali o emprego da arma de fogo. Sobre os casos com outros tipos de armas, a gente não tem como, não tem evidências, né? Não tem os dados para falar, mas a gente está vivendo realmente num estado muito violento, né? Pernambuco nunca sai ali dos primeiros lugares no ranking da violência nacional, então é uma sensação muito grande de insegurança que a gente vive aqui, né? E aí especificamente na região metropolitana do estado, que é onde a gente atua. Toda vez que a gente fala com vocês, sempre chama a atenção com os casos de bala perdida, né? E aí nesse recorte para pessoas em situação de rua, vocês conseguiram também fazer esse levantamento? Se eram pessoas vítimas de bala perdida ou se de fato era direcionado? Sim, na verdade, esses casos já é um padrão da violência aqui também nessa região, que é de violência muito direcionada. Então a maioria dos casos envolvem ali homicídios e tentativa de homicídios, mas no caso desse recorte específico, né, de pessoas em situação de rua, todos esses casos que a gente registrou não foram de bala perdida, então foram realmente tentativas e, na verdade, execuções, né, porque todos os casos morreram, as pessoas morreram, foram de uma violência muito direta e direcionada.